A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinho. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E estamos em pleno mês de setembro amarelo, ou seja, o mês de prevenção do suicídio. Em caso de necessidade, lembre-se, Disque 188. Hoje nós vamos bater um papo aqui, ter a satisfação de reentrevistar, que nós já entrevistamos quando ela lançou o seu primeiro volume, e agora ela está no seu segundo volume. Mas para quem não conhece, que é difícil alguém não conhecê-la, mas de qualquer modo, nós vamos iniciar para aqueles que ainda não tiveram o prazer de conhecer esse papo gostoso que vai ser com a jornalista e escritora Carolina Freitas. Bom dia, Carolina, tudo bem? Bom dia, doutor Paulo. É uma grande satisfação poder estar com você novamente, depois de alguns anos de pandemia e de muitos projetos em andamento. Pois é, mas é gostoso a gente saber que Petrópolis continua no topo da lista de escritores e de autores de livros que orgulham a nossa cidade. E você é uma delas, que está aí, mais uma vez, brilhando. Né, Carolina? É uma grande satisfação ter Petrópolis como o foco principal das minhas pesquisas e da minha escrita. E foi interessante porque a gente conversou, na época foi para o lançamento do livro, que aconteceu em janeiro de 2020, e aí logo depois entrou a pandemia, né? Então o livro saiu no momento certo. Pois é, exatamente. Tudo tem sua hora certinha de acontecer, né? Tem sim. Nada acontece por acaso na vida da gente. Carolina, como é que você se tornou uma escritora de livros, uma autora de livros? Esse projeto, na verdade, não estava no meu radar para esses anos mais recentes. Certamente seria uma meta mais para o futuro, mas a partir do momento em que eu passei a contribuir com o jornal impresso semanalmente, com produções jornalísticas, ao final de 2 anos eu tinha material suficiente para reunir um livro. E, na época, quem me fez esse convite para integrar a coleção Carmen Lúcia Carlos foi o professor Paulo César dos Santos, que, na época, até me acompanhou na entrevista que eu realizei junto com você. Pois é. Paulo César é outro autor sensacional, professor de História, um grande mestre, que agora já está mais calmo, mais tranquilo. Carolina, de onde surgiu a ideia de criar a empresa Petrópolis Sob Lentes? Petrópolis Sob Lentes, para quem não conhece ainda, é o projeto que eu desenvolvo que tem como propósito resgatar e valorizar a memória petropolitana. E essa minha iniciativa ela acontece tanto a partir de produções escritas quanto audiovisuais, que foi um universo que eu acabei adentrando em meio à pandemia. E essa minha iniciativa é uma consequência desse meu envolvimento com memória que acabou surgindo em 2018, na época em que eu trabalhava como repórter da Tribuna. E tem sido um projeto fantástico que tem me permitido realmente explorar a memória petropolitana a partir de diferentes perspectivas e formatos, o que é muito gratificante porque a partir disso eu tenho tido a capacidade de abranger diferentes públicos. Então, se antes da pandemia o meu público majoritário era o da terceira idade, de uns tempos para cá eu tenho conseguido também dialogar com gerações mais jovens. Isso é muito bacana. Realmente é muito importante, né? Porque nós temos que entusiasmar os jovens na leitura. A leitura, além de instruir, ela também desenvolve o raciocínio da pessoa, mostra novos horizontes. Ler é viajar, não é? É verdade, sem dúvida. A gente viaja no tempo e no espaço
E se imagina, às vezes, até naqueles locais que a gente está apreciando no hábito da leitura. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma formiguinha, ia para a biblioteca, pegava aqueles livros lá, pô, devorei muito livro lá. Era rato de biblioteca. Agora já não, já estou um pouco mais calmo na leitura, porque hoje a internet nos facilitou muito, né? É verdade. O E tem acesso. duas curiosidades, doutor Paulo, que de repente muita gente não sabe. Que justamente por eu desenvolver esse trabalho envolvendo memória, no ano passado eu recebi dois convites para trabalhar no desenvolvimento da narrativa de duas exposições aqui em Petrópolis, exposições que falam sobre história. A primeira foi no Serratec, que é o maior polo tecnológico da região serrana, no Quitandinha. Eu fui convidada para resgatar o histórico da tecnologia e do movimento tecnológico no município para uma exposição permanente, que hoje ocupa um dos corredores do polo, e também para o Museu Imperial, na exposição que ainda está em cartaz sobre os 180 anos de Petrópolis e os 80 anos de abertura do museu ao público. Então, quem for Aí, prestigiar a exposição vai ver que os textos que regem a visita são de minha autoria. isso é muito legal. Você é uma jovem que está despontando aí com um futuro brilhante pela frente. Temos certeza de que você vai alcançar muito sucesso ainda. Ah, muito obrigada. Ô, Carolina, o quanto o jornalismo te impulsionou a tornar-se uma autora de livros? Foi fundamental nessa trajetória, porque o jornalismo me incentivou a nutrir o hábito da escrita. Inclusive, há alguns anos eu fui entrevistada por uma aluna, uma jornalista que estava cursando mestrado, e ela me entrevistou justamente para entender como que eu fui capaz de manter uma série semanal de reportagens literárias, né, de jornalismo literário, por mais de 2 anos ininterruptamente, porque a gente sabe que a dinâmica do dia a dia do jornalismo ela é muito pautada pelos factuais, né, pelas pautas factuais. E aí realmente é um esforço e uma tarefa de dedicação a gente conseguir encaixar na rotina tão corrida tempo para realizar apurações mais demoradas e um processo de escrita que também é mais longo do que o normal. Então, justamente estar inserida dentro desse contexto do jornalismo e ter essa afinidade com o jornalismo literário me fizeram cultivar o hábito da escrita. Porque a gente sabe que se não for realmente uma meta, um objetivo, as pautas factuais e a correria do dia a dia acabam assumindo a maior parte do nosso tempo dentro da profissão. Pois é, o jornalismo é, eu acho, uma das profissões mais importantes dentro do contexto geral, porque é através do jornalismo que a gente consegue tomar ciência não só da nossa história, mas fazê-la. É verdade. Pena que hoje nós temos poucos bons jornalistas, temos mais opinadores, né? E o jornalismo não se resume a opinar, se resume em você levar a notícia e, às vezes, a não ser que você seja um comentarista. Aí você, então, comentar sobre a notícia que está sendo dada, não é verdade? E a internet, os meios tecnológicos, eles trazem também um outro lado da moeda, que é o internauta se colocando também na posição de comunicador, porque a informação ela chega de uma forma tão rápida ao grande público que muita gente, a gente observa isso com muita frequência na internet, nos meios de comunicação, que muita gente realmente se considera na posição de comunicador e na posição de julgar o que está sendo noticiado e de levar, às vezes, fake news para as pessoas com quem ela se relaciona. Então, são meios desafiadores, né? A responsabilidade é muito grande de um jornalista. Eu sempre costumo dizer que você, ao escrever, você está se mostrando, está demonstrando quem você é. Né? Uhum. Porque quando você começa a ter... Ontem, por exemplo, eu estava na internet, de repente li uma notícia que me assustou. O Faustão morreu. Eu disse, mas que é isso?
Eu digo, meu Deus do céu, foi uma pessoa irresponsável lança na internet uma notícia totalmente falsa, totalmente sem cabimento, totalmente sem noção. Eu nunca vi isso, sinceramente. A gente fica triste. Eu comecei minha vida muito cedo escrevendo num jornal em que eu era responsável por grande parte da redação desse jornal, que foi a Folha de Petrópolis. Mas não essa Folha de Hum, Petrópolis de alguns anos. Já de alguns anos atrás, né? Na década. Ih, vou dizer a verdade. Na década de 60. Então, aí, lá eu aprendi muita coisa e aprendi a ter a responsabilidade, principalmente porque eu fazia cobertura na Câmara Municipal. Você imagina? hum. Naquela época ainda se fazia isso. Quando os jornalistas tinham uma banquinha lá, sentavam-se ali na banquinha na frente, eu não sabe por que tem aquela mesa ali. Inclusive, era transmitida, às vezes, até pela rádio, pelas rádios do Petrópolis, Ah, a antiga PRD3 e a Rádio Imperial transmitiam, às vezes, sessões diretamente lá da Câmara. E os jornalistas sentavam todos ali na frente, né, para poder ter um acesso melhor e fazer as suas anotações. E a gente e era muito gostoso trabalhar assim, escrever, né? é, Levar ao público as nossas notícias. Pena que hoje Petrópolis tem poucos jornais. Já tivemos mais. O hábito do jornal em papel uhum, praticamente desapareceu, né? uhum. E hoje Hoje é. esses obstáculos, né, que você mencionou, principalmente na internet, às vezes do usuário, do internauta não saber diferenciar qual informação é realmente confiável, realmente reforça essa necessidade da gente entender quais são as fontes, né? Se aquele portal é de fato Exatamente. construído por um jornalista, por alguém que tem formação, ou se é apenas um produtor de conteúdo que às vezes busca cliques, que quer aumentar suas métricas na rede. Então, realmente reforça essa importância de estar sempre atento a que fonte a gente consome. E também, quando souber a informação, procurar averiguar se ela é verdadeira, né? Exatamente. Porque isso é muito importante no jornalismo. É, O jornalista ele tem que saber se realmente as fontes que o estão servindo são fontes realmente confiáveis. isso mesmo. Ô, Carolina, sua primeira obra foi Petrópolis, o Comércio de Ontem, a Saudade de Hoje. Fale um pouco sobre a primeira obra. A primeira obra foi motivo de muita emoção e alegria, porque ela compilou mais de 40 reportagens que eu escrevi na época para o jornal sobre o comércio extinto petropolitano. Então, o livro é realmente uma viagem no tempo, a uma época em que o comércio de Petrópolis era mais intimista e era regido por famílias que nutriam realmente laços de amizade e de carinho com os clientes. E o que é interessante, que inclusive a Elizabeth Grebner comentou essa semana numa entrevista em que eu participei, é que as reportagens elas compartilham memórias afetivas que as pessoas conseguem se identificar. E esse é o grande diferencial da obra, né? Esse poder de identificação de quem lê. Então a pessoa consegue se identificar com os relatos que estão ali, com histórias engraçadas, com saudade. E isso é muito interessante porque une as pessoas e às vezes pessoas de diferentes gerações, que iam com os avós, com os pais. E na época foi uma grande festa, né, de lançamento. E aí, como eu falei, logo depois entrou a pandemia, o período de isolamento, e o feedback que eu recebi dos leitores era que a obra realmente serviu como um ambiente de refúgio em meio ao isolamento, porque as pessoas estavam ali sem poder interagir com as outras, e aí, a partir do livro, puderam relembrar tempos bons e, de certa forma, criar esperança para o futuro. E como é importante, né? A gente relembrar determinados fatos, determinadas lojas que muitos da atual geração não conhecem, não conheceram, É, não tiveram conhecimento desse comércio, principalmente pujante, que Petrópolis teve. Petrópolis sempre foi uma cidade progressista nesse sentido, de estar à frente do tempo, né? Tivemos inúmeras lojas
que realmente marcaram época em nossa cidade. Se a gente relembrar algumas aqui, dá saudade daquele tempo, porque a gente entrava na loja e a gente era conhecido pelo próprio proprietário do comércio, que vinha nos cumprimentar, vinha falar com a gente. Eu acho isso tão gostoso, era tão... Esse acolhimento faz toda a exatamente, diferença. a gente se sentia acolhido. É. E isso levava a gente a se realizar. Porque muitas das vezes eu entrava até para olhar, acabava comprando. Uhum. Porque você era levado pelo entusiasmo, Pelo pelo carisma. carinho, exatamente Isso. porque você era recebido, né? E pela E vontade, de fato, de ajudar, né, o cliente é, a encontrar aquilo que ele procura ou a sugerir outras opções. exatamente. E agora você lança um novo volume dessa mesma obra, que vem com o mesmo título, é isso? Isso, é o segundo volume de Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. E a ideia ali, até me perguntaram o que que tem de novidade, o que que a gente pode esperar. E de fato é uma continuidade, porque a fórmula deu tão certo no primeiro volume que nós optamos por manter o mesmo formato. São mais de 50 reportagens, então nesse caso o material é um pouco mais extenso do que na primeira vez. São matérias pautadas por comparativos fotográficos de antes e depois dos locais abordados. Então, da mesma forma, as pessoas vão poder ter acesso a fotos dos locais e dos estabelecimentos abordados e imagens de como aquele mesmo ambiente está hoje, para a pessoa conseguir se identificar e realmente ter essa localização mais precisa quando estiver andando pelo centro, poder fazer essa viagem de volta no tempo. Pois é. Esse livro ele tem prefácio do Dr. Miguel Pachá, que também é um apaixonado por Eu ia te Petrópolis. perguntar isso, mas daqui a pouco Isso, a gente fala sobre isso. isso, que ele é realmente apaixonado também pelas memórias e pelas histórias do comércio e da Pois cidade como é. um todo. Então Eu me lembro foi muito, Carolina, da, da papelaria que meu avô manteve durante muitos anos. Hoje o prédio nem existe mais, coisa é o prédio do Banco do Brasil, ali no meio da Rua do Imperador. Era a papelaria do povo. Aí essa papelaria, durante anos, a fio, era uma das mais completas papelarias e livrarias da cidade de Petrópolis. Inclusive, o Colégio Santa Isabel, naquela época, mandava os alunos tinham que comprar os cadernos lá, eram cadernos personalizados. olha, Ele imprimia até os próprios cadernos, era muito interessante. que Que além da bacana. papelaria na frente, tinha tipografia atrás. Ah, Então era um comércio completo ali. Né? E às vezes editava até alguns livrinhos, alguns livretos também, e era muito legal. E era muito bonito. Era uma papelaria eu linda. pessoalmente acho papelaria um universo fascinante. E eu imagino na época tendo também acesso à tipografia. Pois é, porque inclusive tinha uma escada que a gente adorava brincar ali na escada, o meu avô ficava lá. Menino, desce daí! A gente atrapalhava, né? A escada corria por uma presa em cima no teto, com roldanas, ela ia correndo toda a papelaria, toda a livraria, né? Olha, Então, vendia muitos livros escolares e também tinha um acervo de livrarias monstruoso. Pena que, com o tempo, meu avô acabou se desiludindo pelas constantes cheias que a cidade sofria. Nós chegamos a ter 1,40 m de água dentro da papelaria. caramba. E o prejuízo era terrível. Era muito prejuízo mesmo. Dava pena da gente ver aqueles livros encharcados de lama e de água serem jogados fora e não prestavam para mais absolutamente nada. Então, esses constantes prejuízos foram se acumulando até o dia que ele disse, não, chega, vou fechar. E isso ele fechou na década de 70, mais ou menos, em torno disso. Agora também não me recordo muito bem, mas foi por aí. Mas era muito legal, tinha um ponto de ônibus na frente,
As pessoas paravam no ponto do ônibus e ficavam olhando as vitrines da livraria. Você imagina, os vidros eram cristal bisotado. Caramba! Né? Era muito bonito o prédio. Inclusive, em cima funcionava uma sede do Serrano Futebol Clube. Olha, que interessante. E Pois você é. tem alguma foto dessa época, Eu desse não tenho prédio? uma foto, eu não tenho Puxa nenhuma vida. foto. Eu já pedi a algumas pessoas que colecionam fotos, e se tiverem alguma no acervo, que até me forneçam, porque era uma grata lembrança que eu gostaria de ter. Pois é, E depois você me passa o endereço, qual era a numeração, que eu vou ver se encontro alguma era o coisa. banco, onde é o Banco do Brasil hoje, Ah, tá. aqui no centro. Eles construíram aquele prédio ali, do Banco do Hum, Brasil, derrubaram todo o prédio, construíram um novo prédio. Por exemplo, foi o hum. bingo ali, né? Um bingo que funcionou ali, e depois transformou-se no Banco do Brasil. Mas é uma coisa que realmente era muito gostoso da gente frequentar. Na época, Deixou saudade. deixou, na época escolar, então, a gente ia para lá para ajudar mesmo, Ah, eu imagino porque a os demanda. funcionários não davam conta, só formava fila para comprar material. Que demais. Inclusive o seu Davi, que depois criou a papelaria Petrópolis, ele foi funcionário do meu avô. Ah, olha, que demais. Né? Muito Então, legal dali isso. que veio essa paixão pelo segmento. E tinha um funcionário também que era um radialista, o Zeni Rippel, que também tinha uma voz de locutor, ele depois foi para a rádio. Era muito legal, dá saudade desse tempo. Mas tudo vai evoluindo na cidade, né? As coisas vão terminando, os prédios vão acabando, vão construindo novas ideias. Ô, Carolina, como foi a repercussão do seu primeiro livro, que deve ter sido logicamente muito positiva, levando a lançar um projeto que é uma continuação do primeiro, não é isso? Isso mesmo. Foi, foi uma grata surpresa. A partir do jornal impresso, eu já tinha ali um parâmetro, um termômetro da reação do público e da aceitação das reportagens. Mas na época do lançamento foram mais de 300 pessoas presentes. E isso me deixou Legal. muito feliz na época, porque lotou ali a casa de Cláudio de Souza. E eu consegui reunir na ocasião tanto ex-comerciantes quanto ex-funcionários, clientes, e aquela acabou se tornando uma grande celebração mesmo da história do comércio petropolitano. E aí, na pandemia, eu comecei ainda em 2020 a estruturar o projeto do segundo livro e a realmente pensar em como seria esse segundo lançamento, porque a minha ideia era que a obra realmente fosse lançada junto à comunidade. Então eu quis esperar até que o isolamento tivesse se encerrado, para que as pessoas pudessem estar reunidas. E acaba que organizar um evento assim é pensar em muitos detalhes, né? O local em que ele vai acontecer, a própria estruturação da capa, que também levou tempo, ela também traz uma imagem bastante impactante. São vários detalhes que acabaram levando mais tempo do que eu imaginava por conta do período que a gente vivia. E agora, enfim, dia 30, daqui a uma semana, acontece o lançamento do segundo livro. Pois é, você fez o primeiro livro com base em reportagens que você publicou na Tribuna de Petrópolis. Esse segundo livro também tem o mesmo sedimento? Sim, são também reportagens da época do jornal. Muita gente tinha o hábito de acompanhar e de guardar exemplares, mas a gente sabe que às vezes perde uma semana, esquece na outra, e aí essa é uma oportunidade de ter esse conteúdo compilado e reunido em um só lugar. E para mim também é muito interessante, porque na época eu escrevia toda semana. Então chega um momento em que a gente até perde a noção do quanto que já foi produzido. E esses livros, eles acabam dando destaque a isso, né? A essa produção de pesquisa, de escrita, que realmente foi muito interessante. Você já tem material para o terceiro livro? Já tenho, eu tenho material ainda restante do comércio extinto, mas também do comércio tradicional ativo, que é algo que eu quero colocar em prática porque traz foco para os comerciantes que conseguiram resistir à pandemia, às tragédias.
Então, eu acho que é de grande valor para o município investir na publicação de algo nesse sentido. Perfeito. Carolina, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. A gente volta já já para o segundo bloco, tá? Combinado. Paola, manda a lenha aí. Imperial Petrópolis. Imperial AM 1550. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis. Com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Quer ter um ato simples de amor e solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas? Participe da campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue, no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação pode ser feita todos os dias, de 7 às 18 horas, inclusive domingos e feriados, no novo endereço do Banco de Sangue, que agora fica na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone 2245-2324 e o WhatsApp 992729416. Apoio Imperial AM. A Casas Bahia tem dedicação total para você fazer o melhor negócio. Aproveite o mês do cliente e corre para a loja. Smart TV 50 polegadas 4K LG por apenas 104 mensais. Moto G23 128 GB por apenas 999 à vista no plano controle. Box mais colchão de casal com bolas ensacadas por apenas 99,90 mensais. E ainda tem muitos móveis com frete grátis. Isso mesmo, frete grátis em guarda-roupas, colchões e toda a linha Partira. Casas Bahia, dedicação total. Chegou a hora de garantir o Nissan perfeito para você e aproveitar as melhores condições do mercado. Novo Nissan Versa Exclusive CVT 2024, com taxa zero e parcelas a partir de R$ 896. Você não pode ficar de fora dessa. Faça um test drive em uma de nossas concessionárias e viva uma nova experiência. Queico Caxias, Rodovia Washington Luiz, 1375, telefone 2433-8000. Queico Nova Iguaçu, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 217, telefone 2433-5000. E Queico Campo Grande, Estrada do Monteiro, número 540, telefone 3514-4500. Nissan Queico, o melhor negócio, o melhor atendimento, o melhor jeito de ser Nissan. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. Rádio Imperial. A mais querida de Petrópolis. A sintonia certa. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes, estamos voltando para o nosso segundo bloco, entrevistando hoje a escritora, jornalista, repórter, comentarista de programa. Você ainda atua como comentarista do programa Bastidores, eu quero ver. Não mais. Não Esse mais, programa né? acabou se encerrando. Acabou, né? Ô, Carolina, até que ponto é válido resgatar a memória da nossa cidade? É imprescindível, na verdade. E foi justamente por essa necessidade de levar ao público informações que fazem parte da memória recente de Petrópolis é que eu criei o projeto. E ele se propõe a fazer com que as pessoas tenham acesso a informações sérias, compromissadas com a realidade, mas ao mesmo tempo em um formato mais dinâmico que possa ser inserido no dia a dia de quem consome essas notícias.
Então, os vídeos que eu tenho produzido, não sei se chegou ao seu conhecimento na época, mas na pandemia eu produzi uma série de curtas-metragens sobre o comércio tradicional ativo da cidade. Foi uma iniciativa super bacana também, bem aceita pelo público, que envolvia curtas-metragens realizados em meio a ambientes com história, locais e comerciantes que tinham histórias para contar. E na época, quem estreou essa série foi o seu Lino Ângelo, em um vídeo belíssimo que ele fala sobre a trajetória da família dele na relojoaria e também em meio ao ofício. E aí, a partir daí, eu tenho desenvolvido outras parcerias, desenvolvi uma parceria com a CDL, também na pandemia, para falar sobre esse comércio ativo da cidade. E hoje tenho um projeto junto da UERJ, aqui em Petrópolis, para resgatar curiosidades e fatos sobre o patrimônio local. E aí, a partir disso, eu tenho percorrido casarões, templos religiosos, espaços que carregam uma bagagem e que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, é fundamental esse trabalho de levar à população informações sobre o patrimônio, sobre a cidade, para que realmente as pessoas possam valorizar e zelar mais pelo que é nosso. É lógico que o povo sem memória é um povo sem história, né? Sim. Não resta a menor dúvida. Como você faz a pesquisa para essas reportagens que acabam sendo reunidas nessa sua obra e quais as dificuldades que você encontra para implementá-las? A minha grande ferramenta na busca por personagens tem sido a internet, que é uma grande facilitadora, principalmente na pandemia, através de grupos no Facebook e comunidades, eu tinha acesso a comentários de petropolitanos e ex-moradores da cidade que tinham excelentes histórias para contar. Então eu entrava em contato com eles através desses canais e normalmente fazia apuração por telefone, que gera um contato mais próximo do entrevistado. Então, sem dúvida, ter essas ferramentas disponíveis é um grande facilitador, porque às vezes os personagens com que eu entro em contato não moram mais em Petrópolis, então o encontro presencial seria impossível, e através das tecnologias eu acabo conseguindo intermediar essas conversas com pessoas que realmente têm boas recordações da cidade e boas histórias. E você perguntou quanto às dificuldades, eu sinto que as principais dificuldades aconteceram no começo do projeto, quando eu ainda não era conhecida, principalmente por causa da minha idade, gerava uma certa desconfiança por parte de alguns, e muita gente tem acesso às redes sociais, mas às vezes não tem o hábito de checar com frequência. Então eu enviava às vezes uma solicitação de amizade, um pedido por telefone, explicava o propósito do contato e as pessoas não viam. E como eu tinha um curto intervalo de tempo, eu tinha em média 4 a 5 dias para definir a pauta, entrar em contato com os entrevistados, escrever, encontrar fotos daquela época. Era muito apertado o meu cronograma e às vezes essa falta de retorno acabava dificultando na hora de fechar as matérias. Mas deu sempre tudo certo no fim das contas e eu tenho realmente a internet como aliada. Inclusive no canal do YouTube do Petrópolis Sob Lentes, esse é o lema, que é realmente caminhar lado a lado com a modernidade e usar desses meios para falar sobre temas de antigamente. O resgate desses temas teve inspiração em algum outro escritor ou alguém te entusiasmou a compilar esses fatos, esses dados em um livro? Você diz com relação ao livro ou à série em si de comércio? Com relação ao livro. O livro foi um convite do professor Paulo César dos Santos. Eu digo que se não fosse ele fazer esse convite, abrir o meu olhar para essa possibilidade de publicar as matérias em livro, eu certamente não teria tido essa iniciativa. Eu sabia que a série de reportagens era muito querida, mas não me passava pela cabeça reunir em um formato de livro. Então, para te entusiasmar, vou botar um comentário aqui da Carmen Costa, que está nos ouvindo, nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Imperial. Bom dia, doutor Paulo, excelente entrevista. Gosto muito de saber sobre o comércio antigo de Petrópolis. Parabéns, Carolina, pelo seu excelente trabalho, abençoado fim de semana a todos. Você veja que maravilha. Como isso chama, né, a atenção da gente, como isso nos traz, né,
um entusiasmo muito grande para que você prossiga, né, É verdade. nessa sua trajetória. Quem é que, agora sim, vamos lá, quem é que está prefaciando esse seu livro? É o Dr. Miguel Pachá, que também é membro da Academia Petropolitana de Letras, e dentro da instituição eu acabei convivendo mais com ele e pude testemunhar de fato esse carinho que ele tem pelo passado da cidade, o amplo conhecimento sobre histórias do comércio, e senti que era a pessoa ideal para escrever o prefácio para a obra. E foi um texto fantástico que realmente ilustra bem o que o livro se propõe a fazer. Você é tão nova já na Academia Petropolitana de Letras, ocupando a cadeira 14. Quem é o patrono? É o Fernando Pi. Legal. É o meu antecessor, né? O meu antecessor é o Fernando Pi. A cerimônia de posse aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, e agora, 1 ano e 2 meses depois, eu estou tendo a oportunidade de lançar o meu primeiro livro enquanto membro da academia. E é muito gratificante, porque a academia, de fato, abre portas para a nossa produção literária e também junto à comunidade. As pessoas acabam estando mais abertas e dispostas a contribuir, sabendo que é um trabalho realmente levado com seriedade e com carinho também, que é fundamental. A editora? É a editora Literar. Como você realiza a coleta de dados para os seus artigos que acabam reunidos numa só obra? Como? Você pode repetir? Como é que você realiza a coleta de dados? Eu tenho muito hábito de acompanhar as comunidades virtuais que se dedicam a falar sobre o passado, porque a partir delas eu consigo monitorar quais são os temas dos quais as pessoas mais sentem falta ou daquilo que elas mais comentam com mais frequência. E aí, a partir disso, eu consigo entender quais pautas vão gerar mais repercussão entre o público. Então, assim, antes de definir uma pauta, eu sempre busco ter esse termômetro junto aos comentários que as pessoas já fazem sobre temas do passado. Mas você também produz algumas empresas ou divulga, melhor dizendo, no seu livro, algumas empresas que ainda estão vivas na nossa cidade. No livro são estabelecimentos extintos. Não tem nenhum em atividade. Só os extintos. Só os extintos. Na época, tanto que o nome, né, é o comércio de ontem, a saudade de hoje. Então, quem quiser conhecer a história de estabelecimentos que ainda continuam em atividade, o convite é para conhecer as plataformas do meu projeto. O site, o canal do YouTube, o Instagram, que eu abasteço toda semana. Nesses meios, quem tiver interesse vai ter acesso também a uma série de reportagens sobre estabelecimentos com história e que continuam abertos. Uhum. Ô Carolina, a que você atribui tantas empresas que encerraram suas atividades em nossa cidade e que eram tradicionalmente frequentadas pela nossa população e pelos veranistas que vinham para Petrópolis? Aconteceram 2 movimentos, na verdade. Tanto um que aconteceu sobretudo na década de 70 e 80, em que os descendentes dos fundadores acabaram tomando seus próprios rumos e decisões de tomada de carreira. Então, o que a gente via até ali era, de fato, famílias em que as gerações se dedicavam à mesma atividade comercial. E o que eu pude observar a partir das reportagens e das entrevistas que eu conduzi é que, principalmente na década de 70 e 80, as pessoas tomaram mais liberdade na escolha daquilo que elas, de fato, gostariam de fazer. Então, às vezes, a gente tinha um histórico de comerciantes do ramo de sapataria. E aí, esse, que deveria ser aquele que daria continuidade ao estabelecimento, decidia que queria seguir carreira de engenheiro. E aí havia uma ruptura na história desse estabelecimento e um consequente encerramento das atividades. E, sem dúvida, também o aumento da competitividade, que é um fato que sempre é mencionado quando eu conduzo essas entrevistas, porque as pessoas falam que com a globalização e com o acesso a mercadorias de outros países
a baixo custo, essa oferta de produtos de qualidade, mas por um preço um pouco maior, acabou inviabilizando a continuidade de estabelecimentos que prezavam por essa qualidade. Tanto que hoje a gente vê na cidade estabelecimentos muito semelhantes e que não necessariamente oferecem uma qualidade diferencial, né, exemplar, mas que pelo custo acabam chamando a atenção dos consumidores. Hoje a gente vê no ramo de sapataria, já que você falou, nós tínhamos aqui as tradicionais sapataria Borzino, que era o seu Borzino. Os irmãos Borzino tinham sapataria, era uma sapataria muito gostosa. A Schettino, que era uma sapataria tradicionalíssima, que tinha sapatos de uma qualidade impressionante. E a gente sente saudade desse tempo. A gente sabia que ali você ia e encontrar o que você queria, de boa qualidade e com preços acessíveis à população. Mas hoje a gente entra numa sapataria, sai de uma, entra na outra, tudo igual. Você não vê nada diferente, tudo parece padronizado realmente. Né? E a gente já não tem mais aquela qualidade nos produtos que realmente, como você disse, tínhamos antigamente. Carolina, vamos ter espaço para outros volumes, já que acredito que você não tenha esgotado o assunto todo. De nossa cidade, principalmente, sempre no centro, sempre foi pujante em relação ao comércio, não é verdade? Sem dúvida. Uma intenção minha para os próximos meses é abraçar mais a temática das indústrias antigas. É um tema que eu considero fascinante, fantástico sobre Petrópolis. Eu já tive a oportunidade de falar e de abordar algumas dessas indústrias em reportagens, mas a minha ideia, de repente, para o próximo ano, é conseguir me debruçar sobre essas empresas que também encerraram as atividades de uma forma mais aprofundada e rica em depoimentos, em fotografias, para que realmente seja uma referência para quem queira conhecer mais sobre as ruínas que ocupam a cidade, porque de fato é o que é hoje, né? Exatamente. Lastimavelmente, deixam prédios chegar a um estado deplorável, né, que a gente fica entristecido de ver. Eu, por exemplo, quando passo ali na rua Dr. Freire Filho, fico horrorizado de olhar ali aquela fábrica Dona Isabel. Não, meu Deus do céu. Ela, para mim, é um símbolo, assim, é uma das fábricas pelas quais eu sou mais fascinada. Eu acho que ela é uma construção belíssima e também fico com o coração apertado em ver que poderia estar tendo um outro uso, porque a ideia é sempre essa, né? Que a gente possa empregar novos usos a edificações do passado. A gente sabe que não tem como voltar no tempo, mas pelo menos adequar à realidade de hoje. E é uma pena ver o prédio parado com tanto potencial e tanto espaço para ser utilizado. É a mesma coisa São Pedro de Alcântara ali no... Bom, eu não gosto de começar a falar muito não, porque aí eu começo a sentar o cacete, sabe, Carolina? Mas existe um projeto, né, de revitalização que está em andamento para a fábrica São Pedro. Para mim, aquilo ali devia ter virado um túnel. A fachada foi toda... fazer a segunda pista. Eu não sei se, de repente, todos que estão ouvindo têm estado em Petrópolis nesses últimos meses, mas a fachada da fábrica São Pedro já foi toda limpa, revitalizada, iluminada, e está muito bonita. É assim, um convite, né? Pelo menos deu um aspecto melhor aquilo, né? Que estava realmente... Na entrada da cidade, você vê o monstrengo que estava, realmente é triste, muito triste. Carolina, quando é que será o lançamento do novo livro e onde será a sua tarde de autógrafo? Eu já sei, mas é para você divulgar para o público. O novo livro vai ser lançado no dia 30 de setembro, daqui a exatamente uma semana, a partir de 5h30 no auditório do Colégio Vicentino Santa Isabel. E aí, nesse dia, a entrada ao público vai estar acontecendo pela Rua Marechal Deodoro, bem em frente à Rádio Imperial, praticamente, com a entrada ali ao lado da Oi. Então, logo em seguida, o livro vai ser disponibilizado para aquisição, vai ser disponibilizado no próprio dia, mas quem não puder comparecer ao evento
no mês seguinte já vai poder conferir nas livrarias. Vai estar disponível em todas as nossas livrarias da cidade. Isso, na Livraria Nobel, Vozes e também na Banca do Amaral, jornaleiro. Aham. Isso é importante. Eu recebi o convite, quero lhe agradecer o convite. Aliás, um convite muito bonito, muito bom gosto fazer esse convite aqui. Que bom. E a gente fica feliz, porque eu acho que é uma oportunidade dos petropolitanos que não conhecem a história da nossa cidade. A preservação da nossa história é muito importante, né? Sim, sim. É tarefa árdua, mas gratificante, porque envolve vários personagens, envolve muito empenho e o que não falta é assunto, né? Lógico. Petrópolis é uma cidade... É o que eu digo, nossa cidade foi uma cidade que foi exemplo para todas as outras que em torno dela nasceram e se criaram. A Petrópolis é uma cidade de uma importância fundamental na nossa história. E às vezes muita gente não se dá conta que não são todas as cidades que têm essa bagagem, que têm essa cultura rica. Então, é realmente um trabalho de fazer com que as pessoas percebam e valorizem isso. Exatamente. Eu acho que é de suma importância, realmente, esse tipo... Nós temos... Você já pensou também, além de... Uma sugestão, além de comércio e indústria, alguns colégios tradicionais que nós tivemos aqui em nossa cidade? Já é um tema que é frequentemente pedido, as pessoas realmente solicitam que eu fale sobre colégios. Eu cheguei a fazer uma reportagem sobre o Colégio Werneck em 2021 e tenho a intenção de falar sobre mais deles, inclusive pelo fato do lançamento acontecer no Colégio Vicentino Santa Isabel, eu tive a oportunidade de fazer um resgate em forma de vídeo que foi publicado ontem e que tem gerado uma ótima repercussão também, com fotos de época, fatos sobre a história. Então, isso acaba unindo diferentes gerações que frequentaram esses estabelecimentos e realmente é uma intenção minha para o futuro poder fazer um levantamento desses... Eu estudei e dei aula no Werneck, né? A minha mulher deu aula há 40 anos dentro do Werneck. Um tempo de vida, praticamente, dentro do Colégio Werneck. E nós tivemos outros tradicionais colégios, como o Colégio São Vicente de Paula, que hoje é um seminário lá, né? É uma faculdade de teologia. Tivemos vários colégios importantes, o Ateneu, aqui do próprio Colégio São José. Sim. Tantas escolas, o Tion mesmo, o Colégio Tion, que hoje é prédio da Universidade Católica de Petrópolis. Né? Um em que eu estudei, que também não existe mais, é o Instituto Social São José. Minha filha, também estudei lá. Fiz o meu primário todo lá. Então. E na minha época eu só tinha até a 4ª série. Você veja só. Era o jardim, né? O maternal, o jardim, pré-primário, primeiro, segundo, terceiro e 4º ano primários. Era só isso. Aí de lá eu fui para o antigo e queridíssimo Colégio Ginásio Estadual Washington Luiz, de saudosas memórias que a gente viveu lá, um tempo muito bom. Ainda não tinha aquele prédio atrás construído, que era lá no Bing, o Instituto Educacional Presidente Kennedy, IEPK. Né? E do IEPK, depois uniu-se. O Deus criou o centro CENIP, o antigo CENIP, que hoje é o Colégio Pedro II. Né? São memórias que a gente guarda com muito carinho. O Colégio Werneck, ali onde hoje é o edifício Santo Antônio. Você veja só, as coisas desaparecem, tem um piscar de olhos, né? E a gente guarda isso tudo. E depois o Werneck veio aqui para Marechal Deodoro, né, onde hoje é o shopping Pátio Petrópolis. Isso. Seria também muito legal se eu pudesse resgatar essa história do colégio, porque elas contam muito a história de Petrópolis.
pessoas muito queridas, até no meio artístico, estudaram nesses colégios aqui em Petrópolis, né? Grandes nomes. O Jô Soares foi um que estudou no Tom Seixas, né? E outras pessoas de destaque também no mundo artístico passaram aqui e nós temos várias pessoas formadas, desembargadores, juízes, que passaram pelos bancos escolares de Petrópolis. Eu vou me empenhar nessa tarefa. Seria um assunto que traria para você bons frutos, tenho certeza disso. Bom, Carolina, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de deixar um espaço para você fazer um convite aí ao público para que possam prestigiar esse lançamento desse segundo volume. Isso mesmo, o lançamento é aberto ao público, então todos aqueles que desejarem estar presentes vão ser muito bem-vindos. E eu quero agradecer também ao Dr. Paulo pela oportunidade e pelo programa, que é sempre muito enriquecedor. Eu fico feliz em ter esse espaço para fugir das abordagens mais de lugar comum, né, que a gente costuma ver sobre lançamento, sobre obra. Você sempre vai a fundo e é uma grande oportunidade para realmente falar com mais propriedade, mais profundidade sobre outras temáticas que envolvem também o livro e a minha atuação na cidade. Então, te agradeço imensamente. Nós é que agradecemos o prazer de estar aqui com você. Eu quero reforçar este convite, que é um convite da Academia Petropolitana de Letras, do Colégio Vicentino Santos Aberto, da editora Literar, e convido o nosso público petropolitano para o lançamento do segundo volume Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Da autoria da nossa entrevistada, a escritora e jornalista, ocupante da carteira 14 da Academia Petropolitana de Letras, Carolina Freitas. Quem quiser, dia 30 de setembro, a partir das 17h30, no auditório do Colégio Santa Bel, com entrada ali pela Marechal Deodoro. Isso mesmo. Né? Vão ser todos muito bem-vindos. Teremos o prazer. Parabéns, Carolina, mais uma vez. Vamos torcer para o terceiro volume, o quarto volume, quantos ainda puderem vir para resgatar essa história da nossa cidade, que é uma cidade de importância no cenário nacional. Isso Parabéns mesmo. mais uma vez e sucesso. Muito obrigada. E pode deixar Tá? que vou me empenhar nas reportagens sobre colégios. Tudo bem. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes. Quero agradecer aqui a Eunice Catunda, que está lá de São Paulo nos assistindo, o Marcos Cordeiro, Marcos Carneiro, a Elizabeth Grabner, o José Rosato, lá de Jabuticabal, não indo longe. Olha. Olívia Wendling, José Roberto Gabris, Dirceu Carlos, Norinda, a Marilene Azevedo, aqui conosco no Face, o Alexandre Vieira, Bernardo Filho, o João Freitas, a Maricela Eixo, a Conceição lá do Retiro, o Gabriel Lino, Augusto Soares, Alfides Alves, a todos esses que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Imperial de Petrópolis, onde está aqui firmada a nossa entrevista de hoje. Perfeito. Obrigado, Paola, pela transmissão. Um abraço a todos, um bom final de semana. E, bebam água, hein? Bebam água, porque o calor está bravo, a gente às vezes não sente sede, mas se desidrata. É importante. Eu hoje recebi até um postzinho dizendo que a primavera, que o verão passou a perna na primavera. Já está aí, né? Então, vamos prestar atenção nisso, que é importante. O líquido é importante para a gente. É verdade. Um abraço a todos. Fui. Muito obrigada, até a próxima. Até.